Segundo bloco do Fluminense Debate, eu havia esquecido, ninguém me lembrou e vamos falar. Como vocês devem ter visto no primeiro bloco, contamos com a sensacional participação na abertura de Darinho Conca Cover, que abriu o programa pra gente, que se não sentir vergonha, voltará no terceiro bloco para ser entrevistado por Ricardo Almada, Tiririca, Boris Casoy e Mr. Catra, enfim, pessoas desse tipo. Fluminense empata com o Botafogo no Engenhão, numa partida de pouquíssimo público, quase de muita violência. E se o Fluminense ficou um pouco mais longe da segunda posição que lhe permite a vaga para as semifinais, continua matematicamente dentro do páreo, bastando apenas que o nosso querido Bangu tropece. Bangu, aliás, de que eu tenho uma pena profunda, porque eu acho lamentável que a primeira divisão, ano que vem, do Campeonato Carioca, não tenha o Bangu. Leonardo Prazeres, Fluminense e Botafogo, o que teve de bom, o que teve de ruim e mais ou menos? Então, só comentar esse fato ridículo da torcida inteira do Botafogo, 50 torcedores, a torcida inteira do Botafogo resolveu se rebelar e fazer armadilha para a torcida do Fluminense, graças à nossa digníssima Polícia Militar do JEP. Então, eles conseguiram evitar essa tragédia que seria 50 torcedores pegando a torcida do Fluminense. Foram todos presos, né? E não assistiram o jogo, ficaram presos durante o jogo. Ou seja, não tinha torcedor do Botafogo no estádio, só tinha torcida do Fluminense. Os 50 foram presos, então não tinha ninguém no lado do Botafogo, estava o Mar Azul, né? Então, o jogo foi ruim, porém o Fluminense jogou bem. Eu achei até que o Fluminense melhorou a postura, entendeu? Eu gostei da postura de alguns jogadores. Peraí, Léo, como é que o jogo foi ruim, mas o Fluminense jogou bem? Não, o jogo no todo foi ruim, porque a gente não ganhou. Então o Botafogo foi muito ruim. O Botafogo foi pior, né? Assim, o Botafogo ameaçou nos 10 minutos finais, mas o Fluminense no jogo inteiro teve muito mais atitude. O Fluminense teve mais atitude em campo, o Fluminense mostrou atitude desde o início do jogo, dominou o meio-campo inteiro do jogo. Agora, aquela coisa, teve alguns pontos negativos. O time mostrou algum cansaço, alguns jogadores mostraram cansaço, que é normal, a viagem foi desgastante. Agora, eu não entendo uma coisa. Eu discuti tanto aqui no início do ano, até com o Marcelo Vieira, que é um defensor do Thiago Neves. O que eu falei para vocês aqui? Thiago Neves não vai jogar a mesma coisa que jogou no Flamengo. E até agora não apresentou um jogo que ele fosse destaque. Um jogo. Vai dizer, ele corre. Pô, parceiro, correr eu também corro. Bota lá um maratonista para correr no Fluminense. Eu não quero um jogador que corra. Jogador como ele, eu espero que ele tenha categoria e habilidade. Eu esperava que o Mariano corresse, que é um cara que não tinha recurso técnico. O Mariano botava na frente e corria. Agora, o Thiago Neves, que é para ser um armador junto com o Deco, não tá fazendo nada. Poucas vezes você escutava o nome do Thiago Neves ser falado pelo narrador, porque ele não tocava na bola. E quando tocava, errava passes bobos. Então, nada contra você, Thiago Neves. Só que você tem que, como diz o nosso querido Trigo, tem que ter uma desintoxicada da camisa do Flamengo, porque você lá no Flamengo comia bola. No Fluminense você não jogou absolutamente nada até agora. Eu não vi você apresentar metade do futebol que você apresentou na Gávea. Então, não é marcação. Mas eu falei aqui no início do ano, trouxe o Thiago Neves não vai jogar o que jogava no Flamengo. Eu já não gostava do Thiago Neves antes, nas outras passagens dele, a não ser da Libertadores. Sempre foi murrinha, sempre foi cansado, sempre foi um cara que parece um veterano. Tá mostrando o que eu falei pra vocês, entendeu? Mas corneteiro caramba, meu irmão. Tira o Thiago Neves e bota o Lanzinho quando entra, pelo menos o moleque tenta parte pra dentro e faz alguma coisa. O Deco é o que salva o Fluminense, o Deco fazendo suas jogadas maravilhosas, e foi assim que surgiu o gol. O Deco tocou um passe maravilhoso pro Ney, o Ney maravilhosamente correu, tocou pro Fred fazer o gol lá, desviando no zagueiro. Então, você pode ver que o Thiago Neves poucas vezes participa dos gols decisivos do Fluminense. Um ou outro ele participa, mas um cara que ganha, sei lá quantos mil por mês, podia estar participando um pouquinho mais, porque eu vejo muito mais, às vezes, o Carlinhos, que é fraco, participando no cruzamento, eu vejo muito mais o Valência participando e Diguinho na criação, do que o próprio Thiago Neves. Então, eu acho que está na hora do Thiago Neves dar uma acordada nisso aí, e o jogo, em geral, eu achei ruim por causa do resultado, mas eu gostei da postura do time. Taticamente falando, o time apresentou uma melhora significativa, e o Gum foi muito bem na zaga, mostrou segurança, mostrou que voltou bem, mostrou soberania na zaga. Nunca fui fã do futebol do Gum, mas eu queria muito ver uma zaga formada por Gum e Anderson futuramente, ou Gum e Digão, porque Leandro Eusébio é complicado. O Anderson eu não gosto muito, mas entre Anderson e Leandro Eusébio eu prefiro o Anderson, porque pelo menos o Anderson faz gol, chuta bem de fora da área e não inventa de ficar saindo com a bola. Porque o Leandro Eusébio acha que é craque e às vezes acha que é sair com a bola, driblando e perde bola. Então, eu acho que o grande ponto da partida foi o Gum ter voltado. Fiquei feliz com a volta do Gum, que o Gum é o nosso guerreiro de 2009, guerreiro da Sul-Americana de 2009, então ele merece todo o respeito da diretoria e da torcida do Fluminense.
Eu vou fazer um contraponto aqui em homenagem ao grande mentor intelectual desta mesa, deste site, de tudo que o cerca, Marcelo Vieira. Que ponto chegamos, hein? Defenderei Thiago Neves. Brincadeiras à parte, aliás, queria retornar numa outra coisa. Gente, por favor, né, antes que algum psicopata aí venha se manifestar, é claro que a gente está brincando em relação à torcida do Botafogo. Esse problema aí que aconteceu com esses bandidos, isso é uma coisa, um problema de segurança, um problema de polícia, e quando a polícia intervém, esses problemas são sanados. Agora, o que era fundamental é que as pessoas ficassem presas, porque aí isso acaba de vez. Infelizmente, é uma pequena parcela que ocupa todas as grandes torcidas do país, e quem dera todos fossem presos, porque com certeza haveria mais público no estádio. Bem mais do que ontem, aliás, porque, dentre várias coisas, o caô, né, o 1º de abril aplicado pelo Abel, acabou fazendo com que a torcida do Fluminense mesmo não fosse ao estádio como devido, né? Então o público foi muito reduzido. Agora, em relação ao Thiago Neves, eis o contraponto que eu ia dizer, Léo, é o seguinte: com certeza ele não tem jogado o futebol do ano passado na Gávea. E eu também acho que ele pode evoluir. Isso aí é fato. Agora, até que ponto o problema dele no time do Fluminense é de deficiência técnica momentânea, porque a gente sabe que ele é um grande jogador, ou é falta de encaixe no time? Porque eu acho que isso também pesa. Eu acho que jogar com o Deco não falta encaixe. Você tá jogando com o craque do celular. Peraí. Eu tô falando de encaixe. Eu não tô falando em relação ao encaixe tático. Eu não tô falando em relação ao companheiro. Porque se fosse assim, ele não jogaria mal nunca, porque o Fred tá com ele na frente. Não, tudo Eu bem. acho que, como o Deco, até porque uma questão lógica, é o craque do Fluminense, é o cara que organiza todas as jogadas, a função do Thiago Neves fica um pouco desfocada. Quer dizer, ele teria que ser o armador para dividir o espaço com o Deco, mas ao mesmo tempo que ele não vem bem e vinha de contusão, o Deco assume isso e o Thiago Neves vira o quê? Um meio ponta? Um meio lançador? Não, eu concordo nesse ponto. Eu sou somente a favor da seguinte questão. O cara que volta de lesão, o cara não pode errar passe de 2 metros. Olha só, o cara que joga pelada no aterro ou joga uma vez por semana, o cara não erra o passe que ele está errando. A questão toda não é, pode ser até esse encaixe do time. Eu aceito. Agora, quando ele taca a bola no pé, ele não faz a diferença. Quando ele recebe uma bola, várias vezes você olha o jogo, ele tem uma bola no pé, ele tem a opção de, às vezes, abrir uma jogada pela direita e toca no meio. Quer dizer, ele não está tendo a noção de jogada. Isso aí não é ritmo e não é lesão. Isso aí é falta de comprometimento, é falta de atenção, tá dormindo em campo. É isso que eu tô cobrando um cara que ganha 700 mil, o cara não pode fazer isso. Imagine eu, minha profissão, sou piloto de avião, fico sem voar 2 meses, volto pro avião, não, eu tô sem ritmo, eu posso quebrar o avião. Pelo amor de Deus, alguém aqui que anda de bicicleta fica sem andar 1 ano, esquece de andar de bicicleta? Eu acho que não, né? Então, o que eu cobro dele é o mínimo do futebol possível, é o mínimo que eu, Paulo, Ricardo, não vai errar, é um passe daqui e ali. Entendeu? Eu quero que ele tenha comprometimento com o time, só isso. Eu não estou exigindo que ele seja o craque do Flamengo, nem que ele acerte lançamento de 50 metros, como ele fazia lá. Eu quero que ele acerte o mínimo e faça o mínimo. É isso que está faltando a ele. Está faltando o mínimo possível para ele se encaixar no time. Tanto é que, hoje, tranquilamente, o Lanzini tira a vaga dele no time. Tranquilamente. Ricardo Almada, o repórter Brahma Flu. Brahma Flu, quase rolou um trava-língua aqui complicado, né? Porque se fosse daquele outro time, falar Brahma Flu, né? É o seguinte, Fluminense e Botafogo, o empate, o que você conseguiu analisar de positivo na partida? O que não te agradou? O que pode melhorar? De positivo era a quantidade de mulher gostosa na torcida do Fluminense. Eu fiz até um vídeo com isso. Sempre positivo. Isso é uma coisa que realmente... Isso é um verdadeiro poema em forma de carne feminina. Eu vou reformular minha frase, porque vai ter um monte de mulher me achando porco e machista e o caramba 4. O que eu achei de positivo foi a quantidade de mulher bonita na torcida do Fluminense. Brincadeira, meu amigo. Ontem... Por coincidência, eram gostosas também. Também. Muitas, cara, muitas. Tinha morena, tinha negra, tinha sueca, tinha australiana, tinha tijucana... Tinha tudo, cara. Tinha tudo, era uma fartura. A torcida do Fluminense, até as extraterrestres são bonitas, né? São, cara, são... E tava fácil de ver, porque como a torcida não foi ao jogo, porque achou que ia ver o time reserva, mistão, né? Dava pra ver. Caiu no 1º de abril, né? Caiu mesmo e dava pra ver as mulheres e tal. Pô, tava bem bonito. Eu não achei de muito mau gosto, assim, o Abel ter dito que não ia escalar. E aí ele deu aquela aspa lá, né? Falou assim, eu não pedi um dia pra vocês não fotografarem o treino, não filmarem?
Teve um jornalista que foi lá e fez isso. Então hoje eu me dei no direito de fazer isso com vocês. Eu acho que ele generalizou um pouco, mas se você olhar a coisa de uma visão fora, ele não está tão errado não, cara. Porque ele tem o direito de fazer o que ele quiser, meu irmão. Se ele disser que não vai escalar 11 juniores e escalar, ele vai. Depois o problema é dele, põe na conta dele. Ele escalou o Deco. Se o Deco se machuca e fica sem jogar, põe na conta do Abel. Né? O cara é o técnico, né? Ele tem o direito de fazer o que ele quiser com o time. Eu, por exemplo, faço o que eu quero com o meu corpo. Eu bebo cerveja pra caramba, fico com essa barriga ridícula, vou jogar bola, né? Tenho uma contratura na lombar, fico 3 meses sem andar. O problema é meu. O problema aí quando o Abel faz isso, o problema é dele, mas eu sou cobrado por poucas pessoas. O Abel vai ter uma torcida inteira gritando. Aí é com o Abel, não vou nem me meter nisso. De positivo, achei a volta do Ogum. Tem uns atabaque aí. Nossa Senhora. Oxalá! Bela volta do Ogum. Não foi... Isso sim. Voz me fio. Estreou muito bem. Orgulho de você. Orgulho de você, orgulho do Léo, orgulho do Paulo, orgulho de quem é tricolor. O Gum mandou bem nessa volta, cara. Tava sentindo falta do Gum. O Gum é um cara legal. O Gum é legal, cara. O Gum é legal. Entendeu? O Gum é um cara que faz bem a zaga do Fluminense. Eu não sei com o que ele vai jogar. Se vai jogar com o Anderson, com o Digão, com o Eusébio. Mas gostei de ver também o Wellington Ney. Cara, o Wellington Ney, ele joga muito, cara. Ele joga muito, meu irmão. O Deco joga muito, mas o Deco é craque. Todo mundo já sabe que ele joga muito. O cara jogou no Barcelona, no Chelsea, na seleção portuguesa. Foi vice-campeão da Euro, né? Foi monstro, semifinalista, né? Da Copa do Mundo. Né? É um craque. É um monstro jogando bola. É um monstro. Agora, o Ney é novinho, cara. E tá dando gosto ver o cara jogar. Ele entorta os malandros. Ele dá... chapéu, ele passa a bola rápido, ele entra na área, ele desarruma o esquema pelos dois lados, né? Pelos dois lados, ele avança. Ele só para mim vacilou em uma coisa. Dadá Maravilha já falava, quer fazer gol de cabeça? O cara cruzou reto, é queixo no peito e de olho aberto. Ele fez tudo certo, mas fechou o olho. Ali o Fluminense fazia um gol. Ele perdeu uma cabeçada de frente pro Jefferson, que estava meio mão de quiabo ontem. E quase ele fez um golaço também no primeiro tempo, que a bola passou triscando o travessão no ângulo direito, quase que ele faz um golaço. Logo depois do empate do Fluminense. Foi logo depois do empate, ele jogou muito. E as minhas esperanças na Libertadores são depositadas inteiramente nesse quarteto do Fluminense aí. O Ney, o Deco, o Thiago Neves e o Fred. Se não tiver um deles, o time já fica meio capenga. O time fica meio... borocochô. Forma a base do time, né? Forma a base do time. São os 4 da frente que não só fazem o poder ofensivo, mas o Deco também marca, dá uma mordidinha aqui, tira uma bolinha aí. Quer falar, Léo? Pode falar, o Léo quer falar. Não. Problemas no microfone. Depois a gente segue. Continua. Então a gente segue. O Deco tira a bola, marca, é chato ali na marcação. O Ney também marca legal. O Fred volta. O Thiago Neves não está jogando muito bem, que o Léo falou, ele tem razão, mas o Thiago Neves pelo menos tem voltado, pelo menos marcado um pouco ali, não está perdido lá no ataque. O que me preocupou só, na verdade, foi o Valência, mas depois eu fiquei sabendo que ele saiu só cansado. Eu achei que ele tinha estourado algum músculo ali, mas... Ele pareceu ter sentido, mas acho que não era nada demais. Foi para preservar mesmo. Para preservar, né? Enquanto esteve em campo, foi o leão de sempre. É o Marcão da Colômbia. É o Marcon. Pelência. Agora a torcida chamou Valência de Pelense. Se Pelé fosse meio campo, se chamaria Valência. É o Pelência. O Vascaíno chamava o Elton de Pelelton, eu chamo quem eu quiser de Pelência. Wellington Pelém. Pelece. Pelé no ataque também. Pelé no ataque. Peleco no meio de campo. Pelé Vieri no gol. E o Perlinhos na lateral esquerda. Perlinhos. O Pelum na zaga. É um time de craques, meu irmão. Agora eu vou ser assim. Todo mundo fala mal. Eu vou falar super bem. O time do Fluminense é uma maravilha. É um time lindo. É o melhor time que eu já vi jogar na minha vida. O Barcelona, uma bosta.
O Fluminense é o melhor time da Libertadores, e se a Libertadores fosse do mundo, o Fluminense seria o melhor. No próximo bloco, a gente trabalha com a partida entre Madureira e Fluminense no próximo sábado, as perspectivas tricolores para o decorrer do mês. Daqui a pouco retornamos.